É igual eu falo lá de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. O que Deus mostrou para Ezequiel não mostrou para mais ninguém. Mas é porque o que Deus iria pedir para Ezequiel, ele também não pediu para mais ninguém. Né? Então, às vezes, Deus mostra para nós o que não mostra para os outros, para ver, para a gente ver e ele poder exigir de nós o que não vai exigir dos outros. Eu passei por isso, isso é verdade. A quem mais é dado, muito é cobrado. Quem passa pelo que poucos passam, chegarão onde poucos conseguirão chegar. Hoje, eu tava ontem, antes de ontem, Palhoça, aí eu Palhoça. tava pregando lá, eu ouvi, rapaz, um filho de pastor também falar. Falou, pastor, tem vez que a gente... Peraí, pastor, pessoal, evita colocar coração em fogo, senão trava muito a live. Para de amor e de pentecostalismo aí, só um pouquinho, por favor. Sim, pastor. Aí, o que acontece? Ele disse para mim, pastor, parece que o meio pentecostal da atualidade, eles gostam muito mais dos ex do que daqueles que nasceram no berço evangélico e que cresceram. Às vezes a gente chega e fala assim, eu nasci no berço evangélico, com 7 anos eu já pregava, eu já estava atuando, com 5 anos eu ia para ele, tá bom. Aí chega alguém e diz assim, porque eu vim de tal lugar, eu passei por tal coisa, eu era o ex. Eu sou ex-macumbeiro, eu sou ex-luciferiano, eu sou ex-demônio, eu sou ex-bruxo, eu sou ex-roqueiro. Aí esse ex parece que o povo gosta mais do ex do que daquele que foi nascido, criado, né, que cresceu na igreja. E eu notei essa frustração. Na verdade, eu nunca parei para pensar nisso aí. Nunca passou na minha mente isso aí. Mas ontem, quando ele falou isso, rapaz, apertou esse pensamento. Falei, poxa vida, é verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. Mas a gente fez de tudo para nunca sair da presença de Deus, nascer. O risco da incredulidade, o risco de se tornar um usado, o risco de agir como se fosse algo natural, é bem maior com a gente do que com eles. Então, quando um filho de crente consegue ser crente, eu acho que é um milagre maior do que aquele que de fato veio do mundo para a igreja, é um ex, né? Não é desmerecendo, porque cada testemunho, tenho certeza que você conhece muito pastor que tem testemunho lindo nessa área, mas também podemos diminuir. Olha, nós também temos a nossa força, porque nós tivemos tudo para ser incrédulo ou lidar como mistério e religião algo natural, mas ao contrário disso, com muito temor, com muito amor às coisas de Deus, florou a ponto de estar nós dois hoje discutindo sobre ministério, que é aquilo que vai respirar. A gente é novo, mas é vivido, né? O senhor lembra de alguma frustração em alguma pregação? Rapaz, eu lembro bastante. Tem algumas que marcaram mais. Algumas marcaram mais, outras menos. Já tem alguma para falar para nós? Tem pesos diferentes, né? Mas teve uma época na minha vida que eu ainda estava na fase de adolescência e eu fui pregar na igreja de um pastor, estava já começando os irmãos a convidar com mais frequência. Aí fui pregar, rapaz. Eu, inocente, me animei e eu querendo fazer a colocação da palavra correta, eu disse que Saul estava na caverna aliviando o ventre. E eu cheio de querer explicar naquela fase que a gente aprende que tem que explicar o grego, o hebraico, o aramaico. Eu quis avançar na explicação. Eu falei, irmão, vocês sabem o que ele estava fazendo? E aí eu falei, rapaz, ele estava... E falei. Fala! Eu falei que ele estava cagando. Aí... E aí? Aí, rapaz, acabou a... Aí, na hora, rapaz,
Até hoje. Que até hoje, rapaz, ele nunca mais me contou. Eu pensei que depois que eu melhorasse, ele nunca mais me chamou. Eu melhorei, pastor. Eu melhorei, mas ele não. Tem outra. Agora a outra é aquela que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida qualquer pregador já passou, né? Que é quando você... A gente vai amadurecer e perde um pouco isso. Eu não vou mentir pra você, não. Se alguém falar que não tem... É muito difícil acreditar. Pode ser que seja verdadeiro, mas é difícil acreditar. Que um pregador suba no púlpito com a convicção da mensagem e pensa assim, ó, independente do que eles achar, eu peguei a mensagem e pronto. A gente precisa nem que for uns 5% do feedback de quem ouve a gente, pra gente sair um pouco com aquela sensação de graças a Deus eu fui bem, né? Comigo já aconteceu várias vezes, num grande congresso, uma vez, pregando no congresso. Eu não cantaria aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É mentirosa, né? Pra quem canta, dependendo, né? Porque a gente precisa um pouco, né? E agora, depois de um tempo de maturidade ministerial, a gente não pergunta com tanta frequência, mas também é mentira se falar que nunca perguntou. Mas a gente, quando era mais novo, a gente chegava no final do culto, ou em casa, falava com a esposa, ou pegava os amigos mais próximos, e aí, o que você achou? E a gente sabia quando a gente era mal. Não precisa ninguém falar, né? A gente sabe quando a gente vai mal, né? Não precisa alguém chegar e falar, hoje foi bem. Acho que quando a gente chega no quarto do hotel, ou chega em casa, você fala, poxa vida, hoje eu não deveria nem ter ido, deveria ter simulado uma contusão. A outra lá nos lembra a aula da homilética. Hoje eu estava conversando com um pregador e ele deixou entender que o importante é o que ele fala e não o que as pessoas entendem. Mas na homilética, pastor, você tem que se preocupar com os dois. O que você fala, como você fala e o que as pessoas vão entender. Isso é chamado na teologia de diatribe. Diatribe? Paulo, um exemplo, se a gente lê Romanos 2, Paulo escreve Romanos 2 e ele já pensa no opositor. E o que dizes tu, ó judeu? Ele está falando aos gentios e de repente ele fala, e você aí, judeu, lendo o que eu estou falando para os gentios, já está se ensoberbecendo? Deixa eu falar isso para você também. Ele já pensa no questionamento do leitor ou na falsa interpretação de quem está ouvindo. Eu demorei para entender isso, mas eu aprendi, pastor. Quando eu estou preparando os meus sermões, que eu estou escrevendo, eu já penso a partir da leitura do esboço o que o outro vai entender e quais tipos de argumentos ele pode usar. Eu sempre escrevo, quando eu escrevo os meus livros, eu pratico isso. Em que sentido? Eu já penso no que o outro vai falar, questionar. Então, a diatribe, ela envolve o seu pensamento com o que o outro está pensando ou pode contra-argumentar ou questionar. E você, a partir de perguntas que você faz, você mesmo já elabora as respostas. Como se fossem perguntas retóricas. Você, pregando ali, você faz uma pergunta que a igreja não precisa responder. Na diatribe, o cara faz uma pergunta como se, eu já sei o que você está pensando. Por que você está pensando isso, falando isso? Porque eu tenho essa resposta aqui também. Então, o pregador precisa... Encaixa daí que fez o doutor da lei naquela parábola do bom samaritano, quando ele diz assim, o que lês e como interpreta?
como interpreta. Não é só o que está falando, é como que se interpreta o que está falando, né?